Olá, boa tarde a você que nos acompanha agora pelo Portal RC1, iniciando o nosso Esporte Notícias, principais informações do mundo do esporte para você. Daqui a pouquinho, Copa do Brasil, hoje começa os jogos de ida das quartas de final, também falar de seleção brasileira, falar um pouquinho dos bastidores aí, mercado da bola, que continua também agitado. Você acompanha com a gente agora nessa tardezinha também de quarta-feira aqui pelo Esporte Notícia. Informações chegando daqui a pouquinho em nome também de parceiros, porque eu começo em nome lá de Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas, a loja que está completinha, principalmente no quesito vestuário aí, esperando por você. Muita novidade lá para você agora no inverno, principalmente em moletons, tem lá casacos, jaquetas, edredons, cobertores, mantas, uma variedade para você na coleção completinha também de cama, mesa e banho, cortinas para a casa toda. E muito mais na Praça Francisco Simões, número 156. Telefone é o 3652-1987 ou pelo WhatsApp 98131-8731. Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas. Também a M Metais, a empresa que faz a diferença, leva lá o seu material, dá um destino correto. Você vai estar ganhando dinheiro, viu, pessoal? Leva lá para o Ayrton. E você ganha dinheiro e participa também, claro, de sorteios, né? Porque em outubro, agora dia 12, sorteios aí, 2 sorteios nos valores de R$500. Vendeu lá o seu material, preencheu o cupom, você já está concorrendo. Lembrando que está valendo também a caixa misteriosa aí durante as nossas programações, promoção também de AM Metais. Telefone é o 3652-1599 para você e tem também aí o WhatsApp, você entrar em contato com o pessoal também de Metais pelo 98171-2810 AM Metais. Vamos lá com as informações que chegam também do esporte para você em Copa do Brasil. Hoje é os jogos de ida aí das quartas de final. Teremos a campo, inclusive, grandes clássicos. Aí a gente começa pelo Clássico Mineiro. Atlético Mineiro e Cruzeiro vão a campo aí já também nesta noite. Noite de clássico aí às 19h30, 7h30 da noite. Eles vão estar jogando na Casa do Galo, na Arena MRV. O jogo de volta acontece depois no Mineirão, já na próxima semana também. O Atlético Mineiro chega ao confronto depois de deixar o Flamengo aí para trás durante o decorrer do campeonato. O Cruzeiro eliminou o CRB nas oitavas, depois teve empate aí também no Mineirão na ida. O time venceu por 2-0 fora de casa e garantiu aí a vaga. Então, um jogo importante, né? Clássico aí realmente, Atlético Mineiro e Cruzeiro hoje a partir das 7h30 da noite. Teremos também na Liga Arena, casa aí, aliás, do Atlético Paranaense, eles que recebem o Corinthians, né? Jogo esse que acontece hoje 9h30 da noite, lembrando que o Atlético é o único representante aí que não está jogando a Série A do Campeonato do Brasileiro e enfrenta o Corinthians, que tem a volta também confirmada já de Memphis Depay, né? Deve iniciar no banco, mas já está podendo também integrar a equipe do Dorival e você acompanha também mais do jogo. Atlético Paranaense e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira às 21h30 pelo horário de Brasília, na Liga Arena, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Atlético eliminou o São Paulo nas oitavas de final nos pênaltis e conseguiu importante recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro após vencer o CRB por 1-0 fora de casa. O Furacão não triunfava na segunda divisão nacional há 7 rodadas e chega com fôlego renovado para a Copa do Brasil. O Corinthians vem de uma convincente vitória contra o Vasco, encerrando uma sequência de 6 jogos sem vencer no Brasileirão. Na Copa do Brasil, o Timão ganhou as 4 partidas que disputou até aqui, 2 delas contra o Palmeiras nas oitavas de final. Em todas, não levou gols. Entretanto, a equipe sofreu 6 gols nas 3 últimas partidas do Brasileirão, o que acendeu o sinal de alerta para o sistema defensivo.
Quanto às escalações para essa noite, do lado do Atlético, o lateral esquerdo Esquivel foi poupado por conta de desgaste muscular e fica fora da partida. O jovem Léo Derek é o possível substituto. A novidade na lista é o volante Alan Ricardo, recém-contratado e relacionado pela primeira vez. Eu falo agora com exceção do defensor argentino, o técnico deve manter a base titular. Já do lado do Corinthians, Memphis Depay voltou a estar à disposição do técnico Dorival Júnior, depois de 20 dias em tratamento de uma lesão muscular na coxa direita. Ele está entre os relacionados, mas deve ficar no banco, com o ataque provavelmente sendo novamente comandado por Kaique e Gui Negão, jovens da base corintiana que foram titulares nos últimos 2 jogos. Rodrigo Garro, que iniciou a partida contra o Vasco na reserva para ser poupado, será titular para comandar o meio-campo, que não contará com o volante Ranieri, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Aí, pessoal, então Atlético Paranaense e Corinthians, jogo da ida na Liga Arena, na próxima semana, aí no jogo da volta, a final então também, né, jogo da volta aí na Neoquímica Arena, casa do Corinthians também, e a gente começa a conhecer logo mais os semifinalistas. Ainda hoje mais um clássico, agora um clássico também carioca, né, vem aí Vasco e Botafogo também, jogo aí de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O clássico da ida vai ocorrer aí na casa do Vasco, né, em São Januário. O Vasco chega ao clássico pressionado, depois de vencer o Santos por 6-0. A equipe perdeu aí para o Juventude e para o Corinthians na sequência, tá beirando o Z4 também do Brasileirão. Na Copa do Brasil passou por Rondonópolis, Nova Iguaçu e também Operário, e o CSA até aqui. Já o Diniz, né, o técnico, também segue muito pressionado. O time busca essa reação agora frente à sua torcida jogando em casa. Depois da derrota para o Palmeiras e a eliminação também da Libertadores, o Botafogo se recuperou um pouco mais no Brasileirão e tenta esse jogo também fora de casa aí, perante, né, o seu rival Vasco, aí realmente mais um grande clássico para a noite de Copa do Brasil nessas quartas de final, e a gente acompanha como será. E amanhã tem mais jogos, mas hoje já promete aí, né, só jogão para a gente poder acompanhar também. Daqui a pouquinho mais informações para você, em nome também de Agropecuária Bichos e Companhia, um lugar para você cuidar muito bem também do seu bichinho de estimação. Rações, acessórios, banho e tosa, artigos para pescaria, aquarismo, tem lá os peixinhos ornamentais e muito mais para você. A loja completinha na rua 15 de novembro, número 1117. Telefone é o 3652-4675 ou pelo WhatsApp 99713-3008. Agropecuária Bichos e Companhia. Também em nome lá da Wizard, a maior e melhor escola de idiomas, aliás, estude na melhor rede de ensino. Lembrando que tem sempre uma Wizard bem pertinho de você, aqui em Dois Córregos, fica ali na Avenida Fernando Costa, número 264. O telefone é o 3652-5444 ou então pelo 998 49 45 44, o Wizard. Vamos lá falar de mercado da bola, pessoal, porque continua agitado, inclusive Palmeiras aí segue contratando. Aliás, ontem, né, tivemos aí o Palmeiras completando 111 anos de história. Esperavam já anunciar essa grande contratação ontem, porém, por enquanto ainda não está realmente assinado, mas está bem perto de se concretizar. Vem aí Andréas Pereira, hein? Ele deve ser o 19º nome aí que chega no Palmeiras nessa temporada para vestir aí as cores alviverdes, e você confere também com a gente. O Palmeiras completou na última terça-feira 111 anos de existência e tinha expectativa do anúncio da contratação de Andréas Pereira, mas este deve demorar mais algumas horas. As partes chegarão a acordo na última segunda-feira, 10 milhões de euros, cerca de 62 milhões na cotação atual, parcelados ao longo de 3 anos. O jogador também aceitou a proposta alviverde para um contrato até o fim de 2028.
O estágio de negociação agora é de discussão de cláusulas contratuais para oficializar a negociação. Havia a possibilidade de a assinatura digital acontecer ainda na última terça, viabilizando o anúncio no dia do aniversário do Palmeiras. Isso, porém, só deve acontecer a partir desta quarta. Abel Ferreira desconversou sobre a negociação após a vitória por 3-0 sobre o Sport, enquanto Andréas Pereira segue na Inglaterra à espera da liberação para embarcar rumo ao Brasil. Isso deve acontecer ainda nesta semana. Pelo estágio da negociação já praticamente sacramentada, o prazo do fim de janela não será um problema. O período para registro de novos atletas no futebol brasileiro vai até o dia 2 de setembro, a próxima terça-feira. A tendência é de que Andréas Pereira feche a lista de chegadas no Verdão para a temporada. O meio-campista de 29 anos de idade se tornará a 12ª contratação alviverde para a temporada. O jogador chega para ocupar a lacuna aberta após a saída de Richard Rios para o Benfica de Portugal. Antes, o clube anunciou o goleiro Carlos Miguel, os zagueiros Bruno Fux e Mikael, o lateral direito Kelvin, o lateral esquerdo Jefté, os meio-campistas Emiliano Martinez e Lucas Evangelista e também os atacantes Facundo Torres, Paulinho, Ramon Sousa e Vitor Roque. E a Polícia Civil de 2. Aí, pessoal, Andréas Pereira, então, pertinho, né, de ser anunciado aí também no Palmeiras. Palmeiras quer dar mais esse presente aí também para a torcida, ontem completando 111 anos de história. Vamos lá falar do Santos também. O Santos também vem aí e promete, né? Aliás, tá acertando, já acertou, segundo informações já também, que estava bem próximo, e segundo as últimas informações já está certo, é a contratação do zagueiro argentino da Inter de Milão. Vem aí Thomas Palacios, ele que estava emprestado também e agora vem para vestir as cores aí também do alvinegro praiano. O Santos está perto de anunciar o primeiro reforço da era Vojvoda. O clube acertou a contratação de Thomas Palacios, zagueiro que pertence à Inter de Milão. O jogador de 22 anos deve chegar por empréstimo de 1 ano, com também a opção de compra. Palacios foi formado nas categorias de base do Talleres, depois passou pelo Independiente Rivadavia, também da Argentina, antes de partir para a Inter de Milão. No clube italiano não teve muitas chances e foi emprestado para o Monza, onde entrou em campo 8 vezes. O defensor tem 1,96 m de altura e é canhoto. No Santos, ele disputará a posição com Luan Pérez, Luizão, João Basso e Zé Ivaldo. Gil está negociando a rescisão e não faz mais parte dos planos. À espera de Palacios, portanto, o Peixe volta a campo no domingo, às 16 horas pelo horário de Brasília, contra o Fluminense, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O alvinegro praiano está na 15ª colocação com 21 pontos, 2 a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento. E juntamente disso, Juan Pablo Vojvoda foi oficialmente apresentado como técnico do Santos na última terça-feira na Vila Belmiro. O comandante argentino destacou a sua alegria em poder dirigir o time de Pelé. Vojvoda também falou sobre Neymar, principal estrela do atual elenco alvinegro. Ele não escondeu a sua admiração pelo meio-atacante. A ideia do técnico é ter o jogador de 33 anos como peça-chave do clube e quer encontrar meios de ajudá-lo. O argentino, contudo, evitou falar sobre a parte física do camisa 10, que sentiu incômodo na coxa na última semana. A estreia de Vojvoda deve ser contra o Fluminense diante da torcida santista na Vila Belmiro. O confronto está marcado para o próximo domingo, às 16 horas, também pelo Brasileirão. Alvinegro praiano, que está aí agora já ativo ainda no mercado da bola. Palmeiras aí vindo com novos jogadores, o Santos também. Aliás, fecha no dia 2 de setembro aí a janela, mas o pessoal continua, né, a todo vapor também aí na contratação.
Santos não é diferente. Aliás, vamos lá falar do São Paulo, que se prepara aí para mais uma rodada também do Campeonato Brasileiro, né? E já tem também toda uma programação para a volta do Lucas. Ele que já estava voltando, tinha acabado já o seu tratamento, porém continuava com dores. E o São Paulo achou melhor aí guardar um pouco mais. Ele deve voltar um pouco antes agora dos Jogos da Libertadores, se você acompanha também. Desfalque contra o Atlético Mineiro, Lucas Moura deve ficar mais tempo fora dos gramados no São Paulo. A ideia do clube é realizar um cronograma especial para o Camisa 7 até a véspera da partida das quartas de final da Conmebol Libertadores contra a LDU, dia 18 de setembro. Com isso, ele também não deve jogar contra o Cruzeiro no próximo sábado. O meio-atacante, de 33 anos, ainda terá a pausa para a data FIFA e então será preparado para enfrentar o Botafogo, que deve ocorrer no fim de semana anterior ao confronto com os equatorianos. Lucas ficou de fora de combate por 3 meses após estiramento da cápsula posterior do joelho direito. Há 10 dias, ele admitiu que, embora recuperado, ainda sentia dores na região. É para livrá-lo deste incômodo que o São Paulo irá deixá-lo fora nos próximos jogos. O jogador, que chegou a treinar como titular na véspera da partida contra o Galo, realizará fortalecimento e trabalhos com controle de carga neste período. Lucas machucou no dia 10 de março, ao se chocar com o gramado do Allianz Parque durante a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Depois disso, entrou em campo 2 vezes, por 25 minutos, contra o Fortaleza, dia 2 de maio, e por 29 minutos contra o Alianza Lima, no dia 6 de maio. Sua volta aconteceu dia 9 de agosto, contra o Vitória. Foram 4 partidas, sempre saindo do banco de reservas, até a decisão da nova parada antes da vitória sobre o Atlético Mineiro. Aí, pessoal, um pouquinho então também de como o pessoal está se preparando, né? Inclusive o São Paulo aí também já avisando esse retorno, essa volta aí do Lucas Moura. Daqui a pouquinho mais informações aí em nome também agora de Restaurante Fogão de Lenha, o Canto da Chuleta, o canto mais gostoso do Brasil. Vai lá para o melhor lugar, saborear aí o melhor da comida brasileira. Tem lá para você também os chopes, sucos, refrigerantes, caipirinhas, além de uma variedade aí de porções, também os combos. Você pode escolher aquela combinação também que você mais gosta. Restaurante Fogão de Lenha é o Canto da Chuleta. E já aproveito também para falar da Vero, falar de internet, mais do que isso, internet de qualidade. Você acompanha com a gente agora também no Recadinho. Bem-vindo à sua admirável internet nova. Admirável internet nova. A Vero põe o mundo ao meu dispor. Fibra e muito conteúdo. Na sala, no quarto, onde for. Aqui, o sinal é bem mais potente por causa do novo Wi-Fi 6. Quero música, vídeo e também TV, mas o papai dançando é melhor nem ver. Admirável internet nova. É a nova Vero. É a nova Vero. Admirável internet nova. Vero, do tamanho do seu mundo. Falar um pouquinho também, pessoal, de seleção brasileira. Viemos ontem também com a lista aí oficial, né, do Carlo Ancelotti, visando já mais um jogo, visando a Copa do Mundo de 2026. E a gente volta àquele assunto que foi polêmico também, né, que foi questionado na entrevista coletiva, referente à camisa vermelha, né, que seria aí o uniforme número 2 da seleção. Porém, o atual presidente também da CBF já disse que ele vetou, né, mandou parar, pediu para parar a produção das camisas vermelhas e vai continuar já o padrão, que é a camisa 1 verde e amarela, e a camisa 2 vai continuar sendo aí a azul, como já era a tradição há muitos anos, e você acompanha agora também. O presidente da CBF, Samir Chaoud, revelou que se reuniu de forma emergencial com a Nike para vetar a produção de camisas vermelhas para a seleção brasileira. O encontro ocorreu poucos dias depois da posse do dirigente, que assumiu a confederação no dia 25 de maio deste ano. Na ocasião, a fornecedora de material esportivo da seleção já havia começado a produção das camisas vermelhas com detalhes em preto, que seriam o uniforme número 2 do Brasil na Copa do Mundo de 2026, em substituição ao azul.
A mudança havia sido aprovada pelo então presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, mas Chaud decidiu manter as cores atuais das camisas. Samir também revelou que viu a camisa vermelha e opinou ainda sobre o modelo, dizendo que particularmente não gostou. Depois da reunião, a fornecedora de material esportivo desistiu da camisa vermelha e decidiu produzir um modelo azul, que será o número 2 da seleção na Copa do ano que vem. O presidente da CBF pediu também aos torcedores brasileiros que não misturem a cor amarela da seleção com ideologias políticas. Disse ainda que discussões políticas não podem entrar em campo ou interferir na seleção brasileira, que antes da questão política da camisa vermelha todos vestiam amarelo e que temos que resgatar o torcedor pelo futebol, não pela política. Em abril deste ano, a nova cor da camisa da seleção para a Copa do Mundo de 2026 veio a público e gerou polêmica. O uniforme seria predominantemente vermelho, em tom mais desbotado, com listras pretas que se assemelhavam mais a manchas. Com a entrada de Samir Chaud no comando da CBF, o uniforme foi vetado. Então, pessoal, fim da polêmica, né? Vai continuar as cores padrões, já que o pessoal está acostumado e vinha pedindo também. Ainda em questão de seleção brasileira, além das datas FIFA, né, que teremos as duas últimas aí no mês de setembro, foi marcado já também pela CBF, foi anunciado já também amistosos da seleção contra o Japão e também a Coreia do Sul. E você acompanha também as datas e os horários que já estão confirmados para os jogos. A CBF divulgou a nova agenda de jogos da seleção brasileira após o fim das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em outubro, o Brasil vai à Ásia disputar 2 amistosos contra a Coreia do Sul, no dia 10 de outubro, e contra o Japão 4 dias depois. Os confrontos serão em Seul e Tóquio, respectivamente. O duelo contra os sul-coreanos será às 8 horas da manhã, pelo horário de Brasília, do dia 10, enquanto a partida contra o Japão será às 7h30, no Estádio Nacional de Tóquio, em amistoso válido pela tradicional Copa Kirin. O roteiro é similar ao que a seleção cumpriu nos meses que antecederam a Copa do Mundo do Catar, em 2022. As últimas vezes que o Brasil entrou em campo contra essas seleções foi em 2022. Em um amistoso de junho, a seleção venceu os japoneses também no Estádio Nacional por 1-0, com gol de Neymar. Já o mais recente encontro com a Coreia do Sul foi nas oitavas de final da última Copa do Mundo, em dezembro daquele ano, com a goleada de 4-1 e gols de Vini Júnior, Neymar, Richarlison e também Paquetá. Antes da viagem, o Brasil terá as 2 últimas rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, apenas para cumprir tabela, já que garantiu a classificação em junho. A seleção encara o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30 no Maracanã, e a Bolívia no dia 9, às 20h30 em El Alto. A convocação para os jogos foi feita na última segunda-feira por Carlo Ancelotti. Aí, pessoal, já aproveito para falar em nome também lá da Fantasy Sports, que é o seu site de apostas esportivas. Aposte online com a Fantasy e explore a emoção dos eventos esportivos. Apostar e ganhar é com a Fantasy Sports. É a sua plataforma confiável para experiências emocionantes e também apostas bem-sucedidas. Então vem você também ser Fantasy. Bom, pessoal, vai ficando por aqui também o nosso Esporte Notícia. Agradeço a Aida pela técnica, você que esteve acompanhando e ficando informados também. A gente volta amanhã pela manhã às 9 horas, tem Cultura Hits. À tarde tem mais esporte para você também. Te desejo uma ótima tarde, uma ótima noite. Fiquem todos bem e até mais.